Deixa eu colar aqui o tema. Vamos continuar com essa live. Olha quem entrou. Pronto. Vamos continuar. Deixa eu só... Vamos lá. Vamos entrando. Estão gostando? Tá todo mundo ouvindo bem? O áudio continua. Vamos lá. Pronto. Vamos chamar o Melk de novo. Vamos lá, vamos entrando. Esperando ele entrar. Foi. Melk. Ah, tá aí o Melk. Se ele tivesse fugido. Pronto. Estão me ouvindo bem de novo? Porque toda vez que eu entro é mesma coisa. O eco me persegue aqui nesse Instagram. Tá Então dando eco, pessoal? vocês me avisam se estiver dando eco ou se não estiver dando eco. Avisem através dos comentários. Podemos continuar? Então, tem uma coisa muito. Está dando eco. Qual é o truque, Melk? É 3 tapinhas no celular e resolve? Então, Agora zerou. Foi? pra mim tá tranquilo. Melhorou? Melhorou, galera? Aqui eu tô ouvindo bem também. Pronto. Tem uma coisa interessante que você estava falando, né? Da criança não vai te corresponder com amor, né? Não vai dizer eu te amo. Tem ainda uma outra coisa na criança muito pequena que a gente não percebe. Ela não é capaz nem de falar eu, né? Uma criança muito pequena. Pô, Ela não sabe da identidade que ela tem. ela não Né? conjuga na primeira pessoa as coisas, Ela né? Não faz o conjuga. negócio, ela fala, o Joãozinho fez tal coisa, né? O Benjamin fez tal coisa. É, Então, tem um momento na vida de todo mundo que a experiência muda, que é um momento em que você consegue falar eu e nós, né? Eu fiz sim, tal coisa, né? exato. Eu sou o responsável por isto aqui. Nós fizemos tal coisa, nós vamos fazer tal coisa. Então, é outra coisa que se perdeu também. Se você presta atenção ao momento em que seu filho chega nesse nível de identidade, você percebe, alguém perguntou assim, quando que a gente vai falar com a criança, né? Você percebe uma chave de possibilidade nova, porque agora ele já se reconhece como aquele que realiza suas ações no mundo, não como um adulto, mas assim, já tem Sim. um primeiro indício de que ele sabe que é ele ali, agindo dentro do mundo, agindo nas circunstâncias. Então, A presença do ego, né? exatamente, a gente tem que prestar atenção em como nossos filhos se desenvolvem, né? É muito mais do que uma chave, assim, um truque de tais e tais idades. Assim, mas e como que o meu filho se desenvolve? Não tem Claro que esse existem truque, né? semelhanças, mas Sim. é muito mais a presença de uma pessoa mesmo. Exatamente, Melk, não tem esse truque, não tem essa tabelinha das idades onde você vai virando a chave Uhum, ali e, né, vai mudando, vai atualizando o aplicativo. Não existe na prática, né? Cada criança tem seu ritmo, tem a sua potencialidade e você vai ter que olhar com paciência. uhum, O que ajuda muito é ter a seguinte ideia na cabeça. A criança, né, em várias esferas da vida dela, nesse começo, nos primeiros anos, ela praticamente ela nunca ela sempre tá, né? Ela uhum, sempre tá lá, exatamente. né? Parece até que eu estou na contramão do que a gente estava falando, né? Não, ela já tem o Uhum, valor dela, já tem a individualidade e tal, mas muita coisa do que ela te apresenta, do que ela demonstra, não é ela. É apenas, né? uhum, Ela está sendo aquilo, ela só está aquilo, mas não é ela em si, né? Eu uhum, escuto com frequência, né? Seja no consultório, seja aqui, ah, o Joãozinho, 7 meses, ele é muito mal-humorado, ele é muito rabugento, ele é muito assim, ele é muito assado. Ora, ele tá assim. Tem alguma coisa que faz ele nesse momento estar assim, uhum, né? Mas ele não é assim, isso não é a personalidade dele ainda, né? Não tem como ele ter uhum. personalidade construída ainda tão cedo, né? Pois é, ele só tem. A criança é muito mais aquele negócio de refletir o que aparece nas circunstâncias, né? Você vê assim, se a criança não dormiu direito. Ela não tem como um adulto aquele controle, falar, não, não dormi direito, mas tenho que ficar de boa na minha, não irritar as pessoas.
Seria Meu papel maravilhoso se eles social, né? pensassem assim, Pô, eu tenho meu papel meu social papel aqui, social e não tal. posso desrespeitar minha esposa, meu chefe, meu vizinho, só porque eu estou com sono. É muito bom que os adultos sejam assim. Sim, a criança não tem nada a ver Não com vai isso. ser assim. A Eu criança estou é com muito sono, eu jovem. estou pé da vida porque eu queria dormir. Eu não sei às vezes nem que eu preciso dormir e eu vou me comportar igual um doidão porque eu tô morrendo de sono, porque eu tô morrendo de fome. Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter é justamente para essas necessidades mais imediatas da criança. Às vezes eu vejo com os meus filhos uma série de problemas são resolvidos muito rápidos porque vai dormir ou vai comer, né? A criança está irritada, está agitada e é só fome ou sono. Então, assim, é prestar atenção mesmo ao que aquela presença te pede. Às vezes é uma coisa muito simples e por causa dos esquemas fica pensando mil coisas porque você quer receber alguma coisa daquela criança. Você também fica pensando mil coisas. Ah, meu filho está chateado comigo, meu filho está. Às vezes ela só está com fome, às vezes ela está com fome, às vezes tem alguma coisa física incomodando, né? Uma amiga da minha esposa estava falando do filho, estava super agitado e tal, e estava dando muito trabalho, e ele estava com infecção difícil de diagnosticar. Era só isso. Depois que cuidou, pronto, o moleque voltou a ser o moleque da paz e bem de sempre. Exato. Né? Não consigo nem complementar. É isso mesmo. Uhum, Perfeito. Ó, um baita exemplo de um bom uso do imaginário. Né? Assim, tu não és pediatra, uhum, imagino que tu tenha uma leitura sobre isso por ser pai de três, mas é isso. Isso, cara, às vezes basta a gente partir da realidade para a teoria e não o contrário. Não uhum, adianta às vezes você ficar procurando em rodapé de livro, né, a explicação de algumas coisas que são muito mais simples, não é que são fáceis, mas são muito mais simples do que a gente pode imaginar, porque tá ali, diante dos olhos. Cara, a tua descrição, né? Eu não sei se tá com alguma colinha aí de algum post meu, alguma coisa assim, mas é isso uhum, mesmo, cara. É isso mesmo. A criança, é, principalmente a criança pequena, abaixo de 2, 3 anos, cara, ela é simplesmente o humor dela, a forma como ela reage, a forma como ela interage com o adulto, é basicamente limitado por você nutrir as necessidades básicas dela. uhum. Acabou. Só que, claro, né? O que é a necessidade básica da criança? É sono, fome, conforto físico e afetivo, né? Uhum. Pronto. É isso. É, não tem muito truque. Eu vejo muitas pessoas chegando na É página, isso. na caixinha de perguntas, assim, ah, o que que eu tenho que fazer com meu filho de 2, 3 anos, né? Já quer ler a Ilíada pro moleque de 2 anos de idade, já quer que ele decore todos os versículos da Bíblia. Eu falo, Divina velho, Comédia. calma. Pois é, Já quer apresentar Virgílio para ele. tudo. É, Fala, calma, seu filho só tem 2 anos, ele precisa de é, conforto, de carinho, ficar bem, porque senão as é. outras coisas não vão funcionar. Não vão. Isso dá para dizer que é pedra fundamental, né? Se você, para duas coisas. Primeiro, para você ver a criança estável, né? Pô, a Sam fala Uhum, muito disso, a Sam fala muito bem disso, que é você nutrir os quatro pilares da criança, que é higiene, ordem, fome na alimentação e sono. Se você oferece isso para ela, esses quatro uhum, pilares, é muito improvável que ela não seja, né, o que ela pode ser de melhor naquele momento, dentro das uhum, limitações dela. Mas se estiver faltando um desses, ela vai estar mais irritadiça, vai estar menos cooperativa, vai se desenvolver de forma mais, né, uhum, mais complicada, tudo vai ser mais difícil, né? E tem um conceito que eu acho genial, que é o seguinte, e é muito verdadeiro, né? Quem observar isso na prática em casa vai fazer associação imediata. Quando você, Melk, quando a sua esposa, quando a Gabi, quando eu, quando os cuidadores principais da criança ali, que estão em contato mais íntimo com ela, quando essas figuras elas exercem diante da criança o papel de quem nutre nela essas necessidades, vai ser essa figura, Melk, que ela vai. Lembra que eu falei lá atrás que ela vai ter uma inclinação natural por obedecer? uhum, Vai ser com essas figuras que ela vai ter naturalmente um desejo de, opa, por essa figura aqui, por essa pessoa, eu posso me guiar, eu posso me deixar uhum, levar e, consequentemente, obedecer. Então, vai ser esse, digamos, é o básico que a gente precisa fazer para que a criança tenha a vontade de obedecer a gente, né?
de uma maneira educativa, de uma maneira que, como quem quer ser guiado, né? Você tem que oferecer o Uhum. básico para ela, que é o quê? Sua atenção, sua presença, né? Cuidar na fome, no calor, no frio, da higiene, da ordem. Naturalmente, meu, que a criança vai se inclinando. Não estou dizendo que ela nunca vai desobedecer, Aham. né? Mas ela vai se inclinar, se você trabalhar isso nela, vai se inclinar a te obedecer de uma forma muito mais natural do que a gente imagina. Mas é muito mais É natural, isso né? mesmo. É isso mesmo. Né? E flui, isso flui, né? E é o que você falaste no começo. É claro que isso não acontece do dia para a noite, né? É claro que a criança de 1 ano não tem capacidade, assim, falando tecnicamente, 1 ano não tem capacidade de obedecer. Ela vai te obedecer esporadicamente, Uhum. mas está aqui da capacidade plena dela. Isso acontece depois de 2 anos. Eu falo com frequência lá nas caixinhas, cara, tirem a palavra birra do vocabulário de vocês enquanto a criança não tiver pelo menos 3 ou 5 anos. Não é porque, Uhum. não é uma visão romântica minha, né? Ah, não existe birra no mundo infantil. Não é isso. É aquilo que a gente falou no começo. A gente está dando nome errado, né, para uma coisa, para um fenômeno, né? Não tem a ver com birra. O que a gente pensa em relação à birra? Né? Qual o sinal que a palavra birra manda para a gente, para o imaginário do adulto, né? Desse adulto contemporâneo cheio de limitações que nem a gente é, né? Que nem eu sou e tal. Uhum. Birra, e geralmente é um ato que a gente remete a, porra, a criança tá de sacanagem com a gente. A criança Uhum. tá querendo enganar, tá querendo induzir a gente ao erro, tá agindo de forma maliciosa. Cara, não é nada disso. Essa É impressão isso. Isso é uma referência que a gente tem também para construir nosso imaginário, né? é perfeita. Nossos pais, outras pessoas que a gente via, Exatamente. eles Ah, birra. agiam dando assim, tá de sacanagem comigo, eu vou ter que resolver isso aqui. E aí a gente Cara. incorporou desse jeito. E aí tem um É. problema que é de você estar aberto, né? Assim, não é que Exato. a gente tende a achar, justamente pela formação do nosso imaginário. Todo mundo tem ideias do seu imaginário, tem conceitos do seu imaginário. Que aquele mundo da minha cabeça é o melhor mundo possível, né? Aquilo que está no meu imaginário é o Sim. suficiente para lidar com tudo que está na minha realidade. Só que você tem que estar consciente de que seu imaginário não abarca toda a realidade e que assim Com você tem que estar sempre certeza. aberto à realidade para perceber as novas possibilidades que pode te oferecer. Então assim, tem coisas que seus pais faziam daquela forma, só que eles estavam fazendo errado. Tem coisas que seus amigos todos fazem daquela coisa, daquela forma, talvez eles estejam fazendo errado. Então, Exato. você tem que tá atento mesmo para perceber a coisa certa a se fazer. Tá Né? Esse dentro de si negócio da mesmo, né? birra é muito evidente disso. Que a gente acha que uma criança de 1 ano está sacaneando a gente. Não tá, Melk. Não tá. É impossível que ela tivesse É, essa. tecnicamente falando, não tá. Metafisicamente falando, também não tá. Uhum, Filosoficamente falando, não tá. Espiritualmente falando, não tá. Não tem a ver com isso, né? Eu até uhum, brinco com o seguinte: uma criança de 1 ano que não te obedece, que não consegue conter os próprios impulsos, ou seja, se ela quer pegar essa caneta aqui, eu tiro da mão dela porque não convém, e ela chora, ela não tá chorando de birra. Ela tá chorando porque ela uhum, não sabe lidar com aquele impulso de ter a caneta tirada da própria mão, né? Eu até uhum. brinco, eu vou além nessa brincadeira. Tem adulto que não consegue lidar com isso, né? Pois é. Tem adulto que não consegue lidar com pequenas perdas. Imagina a criança Uhum, que tem o cérebro todo imaturo, que tem a questão da cultura pessoal e da informação, da questão do imaginário toda ser lapidada. Então, né, a gente tira essa palavra, né, do vocabulário, tira mesmo. Porque uhum, tem autor que diz, tem autor que menciona, isso gera, inclusive, Melk, uma certa instabilidade, né, uma certa desconfiança, né, entre uhum. cuidador e criança, entendeu? Pô, vou dar um exemplo aqui. O Tomás deu um show aqui na hora de dormir depois do almoço, né? Efeito bola de neve, dormiu mal à noite e tal. Eu tava de Uhum. plantão, a Gabi teve uma hora que o Romeu chorou e o Tomás chorou também. Enfim, teve uma noite complicada. Ele não dormiu bem de noite, consequência, não conseguiu cochilar bem depois do almoço. Cara, entrou em pranto. O que que era? Era sono, né? Uhum. Acho que ele tá de sacanagem com a gente. Né? Ele tá morrendo de sono, ele não sabia nomear isso. Mamãe, tô com muito sono, não tô aguentando Exatamente. e tô desconfortável. Uhum. Ele não tinha isso ainda no vocabulário do imaginário dele para ele se expressar. O que que ele fez? Deu um show aqui, um choro. Se ele tivesse de janeiro, ia ganhar um Oscar aqui, entendeu? Ia correr forte, forte. Mas, pô, não é birra, cara. Não é birra. Aí, né, só me estendendo um pouco, meu, aí a gente entra num paradoxo, entra no outro polo que é o seguinte.
a criança ela é extremamente intuitiva. Ela Uhum. percebe padrões com uma facilidade absurda, absurda, né? Olha o pulo do gato aqui. Então, se a criança, até menor que 2 anos, né? Até menor que o Tomás tem 2 anos. Se ela percebe, olha só, criança de um aninho, né? Ela percebe que, num primeiro momento, quando ela chora, porque ficou frustrada de você ter tomado aquele objeto que não convém a ela, tomou da mão dela, ela chora. Imediatamente o adulto dá aquilo, entrega de volta, ela percebe um padrão nisso. Uhum. Isso é birra? Isso não é birra, pô. O nome disso é inteligência, né? O nome disso é É percepção da exatamente realidade. isso. É. Ela percebe a realidade melhor que adulto, às vezes, né? Então, ela Uhum. percebe a realidade. Olha, quando eu choro, olha o que acontece. O mundo gira no sentido que eu desejo, né? Então, Uhum. nisso aí ainda não é birra. É ela percebendo como o mundo funciona, É entendeu? exatamente isso. Todo mundo funciona. Primeira coisa que qualquer inteligência faz é perceber a presença de alguma coisa na realidade. Só que para a Sim, criança, ela está no mundo total da presença, né? O adulto não. O adulto já tem uma série de conceitos na cabeça que a gente antecipa a presença. Por exemplo, você vê alguém andando na rua com cara de bandido, né? Aquela imagem de bandido na sua cabeça. Você muda de calçada, você faz alguma coisa. É sim, sempre assim. Aquela pessoa pode não ser bandida, né? Mas claro. assim, você tem uma certa orientação, um conceito na sua cabeça, que diante da presença você age de determinado modo. A gente faz isso com tudo, né? Sei lá, se eu, Com minha tudo, né? esposa faz algo que Com eu não tudo. gosto, assim, ela não tá fazendo às vezes, ou eu imagino que ela tá fazendo alguma coisa que eu não gosto, e aí a gente tem, fico chateado, porque eu antecipei com a ideia da minha cabeça uma presença, né? Ela já vai fazer aquela merda que eu não gosto. Uma criança é incapaz de fazer isso. Então tudo para ela é presença, tudo para ela é intuição. Não tem o conceito para jogar em cima. E às vezes o adulto também se emburrece por causa dessas antecipações. Isso é bom em uma série de coisas, assim. Tem coisas que a gente fica querendo antecipar, inclusive com as crianças, né? Achar, por exemplo, todas as crianças vão se comportar igual, vão fazer certas coisas igual. Verdade. E cria um bloqueio mesmo entre eu e a criança. Exatamente, é isso mesmo. A gente parte de uma premissa equivocada, muitas vezes, Uhum, e que é o que tu falaste, né? Às vezes ela tem um papel, tem uma função, uma autoproteção pra gente, né? uhum, Aquela preconcepção ali, né? Ela até protege o indivíduo muitas vezes, aham. mas ela é falha também, né? Ela é falha É, nas às vezes ela é relações. falha. E o principal é que, sim, a criança não tem nada disso. Então, para a criança, é a presença que vai mover a inteligência dela constantemente. Ela não Perfeito. gravou ainda as coisas, mas ela capta isso que você está falando, né? Ela intui que, se em determinado momento a reação do meu pai quando eu fiz isso foi eu ter o prazer, ter a satisfação, se eu repetir o mesmo movimento, eu vou ter a mesma satisfação. É Exato. basicamente isso. É basicamente isso. E o contrário é verdadeiro. O contrário é E o verdadeiro. contrário também. Tem criança, por exemplo, eu cito isso lá nos stories. Tem criança que ela curiosamente, ela aprende o contrário, cara. Ela aprende que ela consegue as coisas, que ela tem os desejos atendidos quando ela sorri. Olha que coisa Uhum. curiosa. Ela aprendeu isso, né? Então a gente consegue também ajudá-la na hora dela demonstrar o que ela quer, seja da melhor forma possível, né? O Tomás às vezes faz isso, né? Ele quer alguma coisa, ele pode estar Uhum. chorando por N motivo. A gente pergunta, você quer isso? Ele ri, porque ele sabe que o riso é uma ferramenta para ele. Ele sorri e a Aham. gente dá o que ele quer, né? Quase 100% das vezes. Sorriu, né? Acabou com a gente, né? É igual meu Benjamin que É, fez. acabou, né? Agora meio que uma coisa que é interessante, né? É como a gente, sem perceber, né? A gente, ao longo da educação da criança, ao longo da formação dela, no próprio modelo mecanicista de educação, a própria educação em casa, a gente vai quebrando essa capacidade dela de imaginar, de perceber a realidade, né? E é uma coisa que o professor Olavo fala sobre a contemplação amorosa, né? Sobre partir Uhum. daí para você perceber a realidade, para você ter o movimento imaginativo, de você ter o interesse, né? E era uma coisa que eu tinha ficado de perguntar, acabou que a gente está em 1 hora e meia, eu não te perguntei, né? Uhum. A imaginação, ela antecede a educação. A gente vive tempos que a gente, pô, claro, todo mundo quer que o filho seja hipereducado, que ele curse faculdade, que ele seja, né, letrado, etc e tal. Mas a gente esquece ou nunca soube, né,
esquece, eu nunca soube que tem um motor que antecede isso, né? Dois motores, na verdade, desse barco aí, né? Um motor de cada lado. Primeiro que é a educação da vontade, né? Para você ter a consciência que a criança não nasce com uma vontade madura, então você tem que ajudá-la a querer o que é bom, Uhum. belo, né? E justo, né? E o outro polo é você ajudar ela a naturalmente ter o desejo pelas coisas e ter o desejo pelo saber, pelo aprender. Quando na escola, muitas vezes a gente faz o contrário, né? Eu não Uhum. sei se é professor, você vai falar isso de forma muito mais ampla do que eu. Mas na escola, muitas vezes, né, é aquele conceito de contemplar, decorar e recordar, né? Uhum. Onde me foge agora de quem que eu li isso, né? Mas que ele cita que recordar e decorar e recordar são palavras que têm uma mesma raiz, por sinal, né? Uhum. Que é de cordes, que é de coração em latim, né? Ou Exatamente. seja, para você decorar alguma coisa de verdade, ó, muita gente pode bugar com isso, mas para você decorar alguma coisa de verdade, para você recordar essa coisa depois, você tem que fazer com o coração, ou seja, você tem que ter uma Uhum. inclinação por aquilo ali, você tem que ter um desejo por aquilo ali, né? Só que o decorar que a gente aprendeu na vida cotidiana, na escola, é aquele decorar de estudar para a prova. O que acontece Uhum. depois que a prova passa, que acaba? Você esquece Comigo, é aquilo. exatamente isso. É, Tem um problema na nossa educação e que ainda acontece com nossos filhos, que na verdade tem dois movimentos nesse problema, né? O primeiro é esse que está falando, que a gente só recorda aquilo que de fato a gente traz ao coração. Se você perfeito. não tem um interesse pela coisa, a coisa some. Imagina, por exemplo, quantas pessoas você já ficou, se é a pessoa baladeira, né? De todas as pessoas que você já ficou com 30, 40, 50 pessoas, poucas são recordadas, né? Poucas são memoráveis. Ou de todos os filmes que você já viu, né? A gente vê um monte de filme, um monte de série, poucas são realmente memoráveis. Por quê? Porque a gente realmente estava interessado naquilo. Nossa intenção de estar presente diante daquela coisa De era contemplar, né? maior do que de contemplar aquilo ali. Era maior do que diante de outras coisas. Então, aquilo que a gente contempla com mais interesse, com mais amor, com mais ardor, ele marca de fato a gente. Então, aqui tem uma coisa que é da estrutura da família mesmo. Ensinar para a criança perceba, né, que quais são os objetos de amor da família, para que isso vai orientar ela na devoção que ela tem pela realidade, no interesse que ela tem pela realidade. Se a família curte, sei lá, curte ir para missa, né? Todos os domingos você vai para missa e tal. Isso entra no campo da criança. O Benjamin está enfurecido porque ele não pode ir para missa. Agora ele já está calmo. Mas nos primeiros dias ele ficava assim, eu não estou compreendendo nada, pai. Ele ficava perdido e confuso mesmo. Não estou compreendendo isso aí que está acontecendo. Por que eu não posso ir para missa? Né? Os primeiros dias de quarentena. Porque faz parte das coisas que ele aprendeu a amar com a gente e para missas. Pode ser que sejam outras coisas. E assim, não é também que esta marca vai ser permanente na criança, né? Porque vai chegar um momento em que ela vai julgar a experiência dela e vai falar: será que aquilo que os meus pais me ensinaram a amar realmente vale a pena? Mas assim, se o que você ensina a criança a amar é uma coisa que realmente tem valor, né? É perene, né? Verdadeira, É perene. é perene, ela vai tender, se ela for sincera no momento que ela fizer o juízo pessoal dela, ou não, é realmente meus pais tinham razão. Quantas vezes não aconteceu com a gente, né? Sim, Os verdade. nossos pais falaram um monte de coisa, na hora a gente não estava interessado, não tinha essa inclinação amorosa de entender a coisa, para entender a coisa. E aí depois, quando a situação chegou e você teve que fazer um juízo, você falou: meu pai tinha razão, meu pai e minha mãe tinham razão. Isso acontece com todo mundo. Então, Claro. tem uma coisa que também que a gente não pode esquecer na educação de uma criança de qualquer idade, que é o fato de, por essa pessoa não ser sua, como eu falei há um tempo atrás aqui na live, assim, ela tem a liberdade dela. Então, uma hora com essa liberdade, ela vai julgar a experiência que ela teve contigo. Então, você vai ter que dar a ela uma experiência que seja boa de ser julgada. Mas, assim, depende da liberdade dela julgar. Ela pode julgar e jogar no lixo, né? Não quero isso aqui. Mas É ela pode liberdade dela, julgar né? se você der as ferramentas corretas para ela.
ela vai julgar e vai falar, não, isso aqui realmente é bom. Todo mundo que pode analisar a própria experiência sabe que viveu momentos assim, né? Que chegou, julgou o que os pais passaram, o que os professores passaram e fez, isso aqui é bom, isso aqui não é. Validou ou não, Então, né? Validou validou, não, ou não. exatamente. Então, educar sempre é um risco. Você não vai pautar a vida da criança totalmente, Não na vai, experiência não vai dela mesmo. total. Não vai mesmo. Por quê? Perfeito, né? Porque ela é livre, né? É um sinal do ser humano ter essa liberdade para julgar as coisas. Exato. E uma outra coisa é que nesse processo da escola, a criança perde essa capacidade de julgar. Que a gente pensa assim, né? Qual é o sinal do ser humano? É que ele é livre, é o livre-arbítrio. Aí as pessoas pensam em livre-arbítrio como a capacidade de escolher, né? Eu sei, eu tenho livre-arbítrio, então eu escolho o que eu quero. Só que a palavra arbítrio não tem nada a ver com você escolher. Tem situações É. que você não pode escolher. Você falou que a Gabi ontem acordou porque os dois estavam chorando no mesmo momento, né? Ela teve que fazer uma escolha. Eu aposto que ela gostaria de cuidar dos dois ao mesmo tempo. Mas assim, provavelmente ela teve que escolher ir para um e não ir para outro. Então a capacidade de escolha aí está muito limitada. Sim. Se, se você tiver, sei lá, num bar com os amigos, eu estiver num bar com os amigos, minha esposa me liga falando que o Benjamin está doente, sim, meu campo de escolha vai se reduzir bastante, que eu sei que minha responsabilidade é muito maior de vir para casa cuidar dele do que de ficar no bar tomando cerveja. Então, o livre-arbítrio não é necessariamente uma capacidade de escolha, é uma capacidade de julgar as coisas, né? O arbítrio é Perfeito. justamente isso, um árbitro de futebol, o juiz de futebol, ele julga as circunstâncias ali do jogo. Então, nossa Perfeito, capacidade, né? o que nos define como ser humano, é essa capacidade de julgar, de fazer juízo das coisas. Só que quando você chega na escola, o que acontece? Outra pessoa faz o juízo por você, né? Um professor chega e fala que fala para uma criança pequena às vezes, né? Faz um juízo assim sobre desigualdade social, sobre problemas na cultura, vai falar sobre Dia do Índio, vai falar sobre, sei lá, uma opressão que os índios sofrem. Pode ser verdadeiro tudo aquilo. Assim, o juízo já está colocado para a criança como aquele juízo é o juízo certo. Então, você bloqueia a capacidade do indivíduo de julgar a própria experiência. Então, você está matando a inteligência do sujeito. Isso pode acontecer em casa e pode acontecer na escola. Só que o problema é que a nossa escola é totalmente estruturada para bloquear a capacidade de juízo. Então, você vai entregar para outras pessoas seu filho para que ele tenha essa capacidade, essa marca fundamental do ser humano anulada. Então, a gente tem que sempre lutar tanto para dar as melhores ferramentas para na hora que eles possam julgar a experiência, eles chegarem no melhor juízo, sabendo que o risco sempre existe, porque o juízo não é seu, o juízo vai ser dele quando ele tiver maturidade para julgar, Sim. quando a questão realmente se colocar para ele, porque nem toda questão que a gente está colocando para nossos filhos são questões deles, né? Vai Exato. chegar um momento em que ele vai tornar deles. Aconteceu com a gente, assim vai acontecer com eles também, né? Será que meu pai tinha razão? E a outra coisa é essa, né? Se você insistir demais em incutir os seus juízos já dados e prontos para a criança, você vai bloquear a capacidade dela de fazer o juízo sozinha. Então, a Perfeito. gente tem que dar para a criança assim um campo de possibilidades, de histórias, de músicas, de quadros, de referências, de experiência com outras pessoas, tão amplo, tão de acordo com o mundo, que uma hora ela vai julgar todo aquele mundo com tudo que você entregou, Sim. né? Porque assim, tem outra coisa, às vezes a gente quer bloquear os nossos filhos de ter certas experiências porque, sei lá, porque a gente acha que aquilo ali é mal para ele. Só que às vezes, se você tiver dado para criança, não para criança pequena, né, mas para criança grande, coragem, capacidade de se defender, então você vai ficar Exato. mais assim, eu posso soltar ela no mundo, né? No Eu não fim posso é ficar isso. aprendendo ali em casa. Mas no fim é isso, né, meu? No fim é isso.
é o nosso papel. Se Uhum. quer, é claro que tem nuances nisso, mas se quer pensar por ela, mas construir um cenário, construir uma infância onde ela consiga pensar por si só, né? Construir uma dinâmica onde ela consiga desenvolver os próprios desejos e a vontade de maneira que ela seja livre, né? Uhum. Que concordo com tudo que tu falaste. Que chega um ponto muitas vezes que a gente tem uma ideia distorcida do que é liberdade. Liberdade para Uhum. o Tomás, para o meu filho, não é ele fazer o que ele quer. Ele fazer o que ele quer hoje seria qualquer coisa, menos liberdade. Ele seria refém, ele Uhum. seria prisioneiro dos desejos que ele não controla, né? Então, quando a gente pensa em Exatamente. liberdade para a criança, para aquele indivíduo, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que ajudar ele, ajudar ela, né, as crianças, nossos filhos, a querer o bem, a querer o que é bom, a querer o que é belo. Não o que é belo para mim, mas o que realmente é belo com B, entendeu? O que é bom com Uhum. B, o que representa o bem com B maiúsculo, melhor dizendo, né? Uhum. É, para que quando for chegado o momento em que ele amadurecer a própria vontade, né, ele possa exercer a sua liberdade e, como tu falaste, tomar suas escolhas e Uhum. fazer suas próprias, foi sua própria estrada, né? Uhum. Isso é fundamental, essa distorção que a gente faz hoje sobre a liberdade da criança. Eu vejo muitos pais que assim, ingenuamente, sem menor, né, sem menor maldade, sem menor percepção do que está acontecendo, dão liberdade demais para a criança, para bebês, né? Porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer, e esquecem que a própria criança, naquela etapa da vida, ela não tem domínio sobre as vontades. Então, quando a Uhum. gente dá muito, né, dá muita liberdade para ela, ao invés de tomar as rédeas disso para fazer com que ela, né, que nem como a Sênia gosta de falar, para fazer com que ela vai crescendo como uma plantinha, né, pequena ali com a gente do lado, fazendo com que ela cresça rumo ao sol, né? Não que ela cresça torta. Quando a gente vai fazendo isso, naturalmente, uma hora ela vai ter a capacidade de exercer a liberdade dela. Uhum. Mas se a gente dá liberdade de cara quando ela não consegue dominar isso, vira qualquer coisa, menos liberdade, né? É, ela não tem capacidade de. Não Você tem, cara. coloca a criança para assistir um desenho, né? Ela não tem capacidade de julgar se o desenho é bom ou ruim para ela. Não tem, não Mas tem. o adulto já tem as referências para julgar. Não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é razoável, isso aqui é bom. Então, como ela não tem essa capacidade de julgar nada, então tudo que se apresentar vai ser razoável para ela. E É, o pior, vai acontecer diante dela e vai deixar a marquinha lá nela. Então, assim, é exatamente. o adulto que tem que fazer os juízos até o momento em que você fala, não, aqui eu já entreguei para o meu filho as ferramentas necessárias para ele fazer o juízo sozinho. Assim, isso Perfeito. demora, né? Você não vai Demora. fazer. Você não vai soltar uma criança de 8 anos no mundo, assim, achando que ela vai ter capacidade de julgar tudo e viver tudo. É uma Então, jornada, né, meu? os pais têm que ser essa. Têm que lembrar, né, que eles vão fazer os juízos pelos filhos até um certo momento. E que essa experiência de ver o adulto julgando a realidade é uma parte da educação da criança, né? Porque Sim, a criança está ali atenta ao que você faz. Então, quando você julga que ele não vai ter uma coisa, porque aquela coisa não é boa, né? Você não precisa falar nada. Só negar, só de ter negado ou de ter dado alguma coisa. Ela vai aprender com o juízo que você faz. E uma hora perfeito. aquilo vai chegar à consciência dela. Vai marcar Então, ela, né? Vai marcar ela. tem uma coisa que é muito interessante que eu falo com meus alunos que são professores, né? Principalmente com as crianças mais velhas, 6, 7, 8 anos, 12 anos, que eles não, eles fazem algumas coisas que parecem também uma, assim, tá tirando onda com a sua cara, né? Principalmente o adolescente, tá tirando onda com a minha cara. Ele não tá tirando onda com a sua cara. Crianças mais novas também fazem isso, de 7, 8, 10 anos. O que ele está querendo ver é se você é uma pessoa coerente, né? Assim, diante da minha insuportabilidade, eu tô aqui te enchendo o saco. Você continua sendo você mesmo ou você vira uma outra coisa? O que ele tá te perguntando no fundo é isso. Até onde você vai, Então, né? até onde você vai, exatamente. Ele está testando se você tem uma personalidade ou não. É, Então, é basicamente isso. Então, a gente tem que ter uma personalidade e educa as outras pessoas. com a criança a gente nota muito, com a criança pequena, né? A gente nota muito isso, meu, que quando o adulto, seja pai, seja mãe, seja um outro cuidador em torno dela, quando o adulto deixa tudo muito claro para ela, né?
dá sinais claros, dá orientações claras e mostra limites claros, a criança ela não ruma em direção, ela não parte para esse comportamento de quem Uhum. tenta aprender na realidade dela os limites reais. Quando ela vê uma pessoa inconsistente, uma pessoa insegura, uma pessoa que oscila, né? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, uma hora tá de um jeito, outra hora tá mais estressada, tá mais calma. Quando ela percebe essa oscilação, essa inconsistência no adulto, aí ela vai em busca dos limites, porque ela Uhum. precisa desse limite para se nortear. Aí o que que ela É. faz? Faz aquelas coisas que a gente se pergunta, né? Ai, parece que ela tá me testando. De certa forma, ela tá, com o Uhum. intuito de buscar limite, né? O limite da realidade dela ali, né? Quem não deu, né? Quem não deu limite? O adulto, né? Entendeu? É exatamente isso. Né? Aí cabe ao adulto, Exatamente né? isso. Por O... fim, meu, pode falar, pode falar. É isso, é a gente. No fundo, a educação dos nossos filhos é uma autoeducação, né? Assim, eu É tenho que me educar isso, para ser mais coerente, mais consistente, para que é essa isso. referência que eles têm seja uma referência consistente, que sabe julgar a realidade da melhor maneira possível. É isso que eu ia falar agora, né? A educação do imaginário da criança, né? Ou a proteção do imaginário da criança, ela começa sempre pela nossa própria educação ou resgate do nosso Uhum, imaginário, de conseguir ver além do que está ali diante da gente, ver as possibilidades da criança, tentar entender, como a gente conversou mais cedo, tentar entender o que ela está passando naquela etapa. 6 meses, o que acontece com uma criança de 6 meses? É uhum, completamente diferente de uma criança de 1 ano, que é completamente diferente de uma criança de 3, né? E a gente tentar correr, né, das amarras de ficar com o olhar engessado, né? Que ele uhum. é assim, ele é assim, ele é assim e ponto, né? E a gente fica amputado Exatamente. assim, a gente fica limitado assim, né? Uhum, Acho que, é isso acho que mesmo. por fim, são duas ideias que não podem passar batidas aqui, né? Essa, que passa pela nossa própria educação do nosso imaginário, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer com Uhum, nossos filhos, queira ajudá-los na educação, na proteção do imaginário deles, e a, a ideia crucial de que o nosso papel, né? O nosso papel tem que ser sempre de. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a criança, né? Qual a idade do Benjamin mesmo? ele tem 3 anos, vai fazer 4 já. Perfeito. Quando o Benjamin, né? Esse exemplo é muito bom, né? Modéstia à parte, é muito bom, mas quando você se depara com o Benjamin fazendo perguntas, ele está numa fase que ele faz pergunta atrás de pergunta. Uhum. Tô De errado? tudo. De Uhum. tudo, De de tudo. tudo. Você não precisa responder tudo. Não estou dizendo que você não vai se esforçar, mas Uhum. não tem problema nenhum em às vezes você não ter resposta. Porque uma vez que você não responde, uma vez que você não entrega para ele aquele indagamento que às vezes não tem, né? De fato não Uhum. tem resposta, né? Ah, por que que... A maioria não tem. A maioria não tem, cara. Aí qual é o pecado que a gente comete às vezes? A gente mente para a criança, fica, né, Uhum. dando resposta tosca ali só para preencher. Cara, não, Exatamente. por que não tem resposta? Olha que coisa interessante. Não dê resposta. Não tem resposta. Uhum. Naturalmente você impulsiona a criança, você empurra ela a ela mesmo pensar sobre isso. Uhum. Então você, sem muito esforço didático ou pedagógico, você está estimulando que ela pense por si só, né? Uhum. Que ela consiga nadar na contramão, né, do mecanicismo do tipo de educação que a gente tem hoje, que tu falaste, que quer pegar a criança e quer fazer que ela pense de uma certa forma, quer que ela deseje, né, aquelas coisas que convêm ao outro, né, e não ao que exatamente ela tem a inclinação de desejar, né, Uhum. e faz dela um ser pensante, um ser que consegue ver a realidade, consegue ver a profundidade das coisas, da vida, né, do que é bom, do que é belo, do que é justo, né, Exatamente. e que sejam sempre, sempre, sempre. Eu acho que isso entre os meus fetiches como pai, dá para dizer que é o top 3, que eles sejam sempre melhores que a gente, né? Que eles não precisem viver a vida exatamente como a gente vive, né? Exatamente. O meu sonho também é esse, né? Para os meus filhos, É, para os meus alunos e muito mais para os meus filhos, assim. Eu espero que exatamente. eles não tenham que ter toda essa luta, esse conflito que a gente teve para chegar em coisas que são fundamentais, né? A gente ter que Exatamente. falar numa live, que passar para crianças coisas bonitas, belas, boas, verdadeiras.
é fundamental, já é meio que absurdo. Eu espero que eles façam isso da forma mais natural possível. A gente sabe que isso faz parte de todo um contexto gigantesco que não é de hoje, não é de Uhum. ontem, é de muito tempo, né? Enfim, faz parte da realidade humana. Mas é como tu falaste, às vezes é um pouco mais simples do que parece, né? Uhum. Às vezes está diante dos olhos da gente, mas a nossa amputação, né, da visão, né, a nossa incapacidade de olhar a realidade com os olhos Uhum. mais acurados cega a gente, né? Cega a gente, Exatamente. né? É exatamente isso. E assim, né? Eu sou pai tem 2 anos, né? Uhum. Em 35 anos eu não vi nada, né? Talvez as aulas do professor, né? Mas não vi nada que abrisse tantos olhos, né, do indivíduo quanto a experiência de você lidar de verdade, né? Lidar ali de corpo e Uhum. alma com o filho, com a criança, né? Comigo também. Não tem como, né? Claro, você pode ser uma pessoa que não está presente ali de fato, só está seu corpo. Aí a experiência Uhum. vai ser um lixo. Não tem outro termo, a experiência vai ser um lixo para Uhum. ambos. Mas se você mergulha naquilo de cabeça, a gente tem hoje no Instagram o Guerrilla Way, né? Como plataforma de aprimoramento pessoal, né? Mas tem um Uhum. debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz, que é o teu filho, cara. Teu filho, se Uhum. você se debruçar sobre ele, diante dele, de corpo e alma, não tem melhor forma de você aprender a realidade, né? Na crueza dela do que com um filhão em casa, né? É, comigo também foi a mesma experiência. Depois que ele nasceu, eu falei, É, agora ou eu mudo, ou eu aprendo, ou eu me mas formo, ou eu vou ser um bosta de pai. Então, e assim, é uma coisa que não são só minhas expectativas para mim, né? Ele me pede ainda além do que eu espero de mim mesmo. Então, é, é maravilhoso ter essa presença. E como você falou, você tem que estar atento a essa presença, né? A essa exato, pessoa que está diante de você. E que não foi exato, você que fez, você ganhou. Sim, Deus colocou, confiou em você e falou, ó, cuida dessa pessoa aí, mas até ele que não ela é consiga seu. se cuidar sozinha, né? Porque ele não é seu, ele é meu. Então não é nem dele mesmo, ele é meu. Ele não é seu, não é dele, ele é meu. Então cuida Pois dele até que é, ele consiga se cuidar sozinho e até que ele volte para mim. Então você só tem que fazer isso. Claro que não é uma tarefa fácil, mas assim, olhar para o filho como um presente de Deus mesmo. como uma dádiva, né? Uma baita Exatamente. de uma missão, talvez a mais nobre que a gente possa ter na Terra. Eu Uhum, não sei quem foi que falou, me foge a memória agora, que é o seguinte, eu posso falar com autoridade isso porque, né, porque eu faço parte do comentário. Mas, cara, ser médico é fácil. uhum, Você, enfim, estuda, faz faculdade e tal, tem aquele itinerário ali, é relativamente fácil. Agora, você educar uma vida, uma pessoa, criar um outro ser humano, cara, isso é de difícil pra fato é caramba. uma É. missão, é a missão, é a missão mais Uhum, árdua que o indivíduo pode ter, né? O cara pode construir prédios, pode inventar, mil tecnologias, mas não vai ter marco maior na vida dele, daquele indivíduo, daquele ser humano, do que ele criar uma outra vida e cuidar uhum. dela. Não tem, né? Prédio Não inanimado, tem, né? né? Versus um ser vivo, não tem como, né? Então é a missão, né? É árdua, mas é a missão. É árdua e bela Eu ao mesmo acho. tempo. É arte e belo ao mesmo tempo, exatamente isso. Não tem como você não querer viver a experiência, né? Porque muita gente nega. Eu não vou viver essa experiência e aí azar de quem nega também, pode mudar a cabeça dos outros. É, E também não neurotizar, né, a experiência de você ter aquela criança com a ideia de que ele tem que responder as suas expectativas a um projeto, né? Porque isso neurotiza a relação. Assim, estabelecer como princípio que é a relação sua com outra pessoa que foi te confiada. Eu acho que isso aí é fundamental. perfeito, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu acho que foi a Sami que falou um dia desse. Eu não sabia dessa história, não, né? É, todo mundo conhece a- cadê a... Deixa eu pegar o livro dela aqui para mostrar para vocês. Uhum. A nobríssima, cadê? A Montessori, né? Todo mundo conhece a Montessori, né? Aham. Então, o método dela. Enfim, ela tem obras, né, consagradíssimas, mas
uma coisa que eu não sabia, que eu soube pela Sami outro dia, que parte da percepção dela com relação à criança, a forma como ela coloca a criança até num pedestal divino, um pouco Uhum. fora dos quadros, digamos assim, tem a ver com... Tem relação psicológica ali, teria relação psicológica com algumas frustrações, com alguns reveses que ela teve na vida amorosa dela, separada e Uhum. tal. E que em um dado momento, o que ela fez? Né? Passou a Uhum. projetar nos filhos aquilo que faltava em outros âmbitos da vida. Isso é uma armadilha que às vezes a gente tem que estar Uhum. atento, É. né? A gente faz isso, né? Faz parte da vida Uhum. real, né? A gente projeta Eu as acho que coisas esse e aí é o maior dos dramas, né? Esse é, pra é mim é um um dos maiores drama. dos dramas. É um drama, é um drama. A gente passa da conta, digamos assim, né? Passa da conta, Uhum. começa a projetar coisas ali onde não necessariamente deveria ser projetada e a tendência é não dar certo, né? Exatamente. Exatamente. Esse também é um dos maiores dos dramas. Assim, para não virar tragédia, eu acho que o fundamental é você, assim, conhecer seu filho, né? Conhecer seu filho para saber o que é possível pedir dele, o que que aquela presença te pede, o que que ele te transmite. E conhecendo o que você recebeu, saber o que é possível fazer na educação dele. E outra coisa é você, assim, se educar a ponto de ter Sim. consistência suficiente para saber que você não vai poder transferir nada para o seu filho como parte da formação dele. Se você transferir, na verdade você não está formando, você está deformando. Como é o ditado? Vaso, vaso só derrama o que tem, né? Ah, exatamente. Não é assim o ditado? O vaso só consegue derramar aquilo que tem dentro dele. Né? Isso é gente. Né? A gente, pai, Uhum, tem que estar atento a isso. No fim das contas, né? Aqui, depois de 2 horas de live, por fim, é o propósito do meu perfil. Né? uhum, Fazer que pais como eu, como você, né, com defeitos e qualidades, com limitações e desejos, né, transcendentais, que a gente tenha essa visão de, de ter um movimento interior de autoeducação, porque se não for uhum. assim, não vai. Se não for assim, a gente, Não vai. né, assim, eu até interroguei uma mãe outro dia que me perguntou, um exemplo simplista, mas que norteia bem o que a gente está falando. Se você não toma as rédeas dos cuidados, da criação, da educação do seu filho, partindo de si próprio, você fica dando soco em ponto de faca, meu. Uhum. Entendeu? Você não, os problemas de 6 meses de idade do bebê, eles não passam nunca, entendeu? O nariz correndo Pois é. continua sendo um fantasma na sua vida. Se você não, Uhum. né, não se debruça ali a entender aquilo, a achar soluções. Então, não tem como, né? Não tem como. A gente precisa pelo nosso bem psicológico, pelo nosso bem como, né, como ser humano, como ser espiritual e tal, precisa fazer isso e pelo bem deles, né? Sempre pelo bem deles, Uhum. né? Foi o que aconteceu nos 10 meses que ninguém dormiu. Só quando a gente parou de dar muito ponta de faca e foi atrás de conhecer mesmo a realidade que a gente conseguiu achar uma solução. Se não tivesse feito isso, o Benjamin ia estar sem dormir até hoje. Tá Cara, todo mundo isso, sem dormir até hoje. se te serve de consolo, não vai servir de consolo, é claro, né? O coração é bom pra caramba, mas Uhum. isso é quase que o padrão, entendeu? Uhum. Mas parte porque é um tema relativamente pouco difundido, muita gente dá, Isso, exatamente como tu falaste, muita gente acredita que o quê? Não, dormir é uma coisa natural. natural. Pera, né? Pera, vamos pensar aqui. Dormir é natural? Obviamente que sim. Adormecer ou dormir bem é natural? Criança Uhum. não nasce sabendo adormecer, Então, né? O aprendi bebê na não. raça. A imaturidade do bebê, né? Ela tá dispersa ali em várias esferas. Uma delas é Uhum. a neurológica que envolve o sono, ou seja, ela não consegue adormecer, entendeu? De forma ali consciente ou até voluntária. Ela tem grande Uhum. dificuldade. Só que nesse inteirinho, nesse meio tempo, o que acontece? Como ela não sabe, a gente ajuda. E até aí tudo bem. Nessa que a gente ajuda, muitas vezes a gente começa a dar algumas muletas para ela. Uhum. E repito, até aí tudo bem, eu faço isso. Eu acabei de fazer isso com o Romeu aqui, entendeu? Só que tem um, um divisor de águas aí onde você tem que começar, deve ser o que tu já leste aí, que tu viu no meu Uhum. perfil, que você precisa começar a ajudá-la
adquire a própria capacidade de adormecer. Senão, ela não progride. Fica sempre dependente de algo Uhum. que a faça dormir. Não sei se foi o caso do Benjamin. Aí alguém perguntou o que a gente fez com o Ben, às vezes a gente estudou, né? Porque senão a gente não teria expôs o problema para os amigos, tal, para o amigo pediatra também. E a gente foi retirando essas coisas que As impediam ele de associações, né? dormir, essas As associações que associações. impediam ele de dormir. Ele passou a associar muita presença, né? É um sanguíneo canceriano que gosta de ter todo mundo perto dele. E Credo, ele é aí, eu. Ele é eu. e Canceriano. aí, as canceriano. E aí a gente parou, né? Assim, de pouquinho em pouquinho a gente ia se afastando. Não deixava ele adormecer no nosso colo. A gente parou de fazer isso com 6, 7 meses, mas ele ainda tinha muita dificuldade para dormir. E a gente foi se afastando cada vez mais, né? Assim, um passo de cada vez. É. Até que ele dormiu sozinho, no quarto sozinho. Aí quando ele dormiu no quarto sozinho, pronto, ele já pegou o ritmo dele e foi. Aí pronto, champanhe, né? Pronto, champanhe, Só fogos. alegria, felicidade. E Várias noites dormindo a noite inteira. Nossa, primeira noite que o Benjamin dormiu até 5 horas da manhã, a gente comemorou. a gente passa a dar valor, né? A gente passa a dar valor até aos Pois presentes é. mais, né, mais banais. É o que a Bárbara falou, a doutora Bárbara falou, a doutora Bárbara citou que, no fim das contas, é isso, a gente tem que fazer ajuste na gente mesmo. Não tem muito pra É onde só correr. isso. E tu percebe, tá acabando nosso tempo de novo, né? Agora eu vou ter que daqui a Uhum. pouco ir lá exercer minha função de pai, né? Que daqui a pouco meu pai está Eu acordando. também. Mas a gente percebe, Mel, que no fim das contas, tudo gira em torno disso, de um processo Uhum. contínuo, de um processo que é a médio prazo, que nunca se resolve com, né, como o Ícaro gosta de falar, não tem hack, né, não tem truque, não tem Não truquinho tem ré. barato. Geralmente, quando tem truque, né? Por exemplo, o que é um truque? Eu botava o Tomás para dormir na rede. Ele dormia em segundos até às vezes. Só que ele passou a só dormir na rede, ou só dormir embalando. Olha que truque Uhum. maravilhoso, entendeu? Pois é. Entendeu? Com o Então não tem Benjamin também foi a truque. mesma coisa. No fim não tem truque. É a médio prazo, você precisa ser consistente, né? E Uhum. o que a Bárbara falou, você tem sempre que tentar se aprimorar. Às vezes demora 10 meses, às vezes demora É. menos, E mas a quanto gente tem mais que. cedo você sabe É, como fazer, quando você busca gente, assim, segue o doutor Diego, vai atrás de ler as coisas, você resolve mais cedo. Se eu tivesse essa referência aqui na época eu não tinha nem Instagram, ia ser mais fácil, né? Eu ia com saber mais certeza. rapidamente o que fazer. Mas como eu cheguei aos dados muito tardiamente, aí pronto, aí foram 10 meses nessa. Se tivesse chegado com 3, eu tenho certeza que encontraria uma solução apropriada para começar a ser feita aos 3 meses. Só que Sim, ele sim. fez 3, 6 e assim, eu não sabia ainda o que fazer. Mas não Então sabia. é uma coisa de você buscar mesmo. Você tem que É, buscar para atender aquilo que aquela criança pede. E assim, quanto mais rápido você busca, menos você tem que lidar também com as consequências, né? Porque depois você tem que exatamente. fazer um Exatamente. trabalho para fazer com que tudo volte ao normal. Se Então eu a gente falasse. teve também um trabalho para reeducar o Benjamin em relação ao sono inteiro. E colher os frutos. Porque, exatamente, aí então são mais meses que você tem que gastar para a criança dormir na hora de, sei lá, de 8 da manhã até 6 da manhã. É isso Porque mesmo. ainda tem vários bugs que vão aparecendo por causa desse erro dos meses passados. Bug, né? Então, quanto mais cedo vocês É. forem atrás do Diego ou procurarem pesquisarem as coisas, seguirem a Sâmia, a coisa fica mais fácil mesmo. Flui, né, cara? Flui Flui. mais fácil, né? Flui. Sim, eu pego pela minha segunda filha. Ela, assim, a coisa foi muito naturalmente. É, Tanto pela natureza dela, né, que a gente já identifica, mas porque a gente aprendeu. Então, é uma coisa de você não se esquivar a aprender. Não achar que você já sabe tudo e tal. Assim, ou diante pior, daquela pessoa, eu tenho que aprender uma coisa nova. ou pior, não achar que tudo é assim mesmo. Não é assim mesmo, faz parte. É, Não, é não, não assim mesmo. precisa ser assim. Se eu achasse isso, eu tava ferrado. Seriam 3 anos sem dormir. Cara, vou te contar, vou te Muita contar uma gente me coisa. falava isso. Muita gente Vou te contar falava, uma é coisa. assim mesmo. Ó, isso que eu ia falar. É isso que eu ia te falar. Muita gente acredita que é assim mesmo, que as dificuldades na criação do filho, não é assim mesmo.
paciência. Vai passar sozinho, vai passar com Nos tempo. 3 primeiros meses, todo mundo falava, não, quando eu tinha passado os 3 meses, ele vai dormir de boa. Aí eu fiquei nessa, né? Aí passou os 3 primeiros meses, eu falei, não, não tá dormindo de boa. Tem alguma coisa errada, né? É, alguma coisa deu errado. Aí, não, mas daqui a pouco é como se fosse natural e tal. Aí não é. Você pode ensinar a criança a fazer aquela coisa. É, Muita gente exatamente. falava isso. Até que durante um tempo eu caí nessa, né? Falei, não, deve ser assim mesmo. Até que chegou a hora, eu falei, não, não é possível. É óbvio que não é assim mesmo. Então, Cara, isso é internacional, tá? Isso é em qualquer lugar do aham, mundo. Ah, não sei se tu conhece, ouviu falar em Encantadora de Bebês, né? sim. Né, até falecida. Ela cita isso no livro dela, né? Que uma das dificuldades de você ajustar a vida do bebê é que sempre que você entrar numa roda social, numa roda de conversa, vão ter 5, 6, 7 casais de pais que vão falar, ah, é É. assim mesmo, se acostume. Ou seja, Uhum. baixa tua moral, né? Já joga tua moral lá para baixo É. e aceita. Quando, na verdade, muitas... Claro, tem coisas que não tem que fazer, mas tem coisas que tem que fazer, que tem que melhorar É. e que você consegue, porra, dar uma baita qualidade de vida como pai, como mãe e pro bebê também, Uhum. É, sem deixar de principalmente para fazer. criança. Não, para criança é muito ruim. Se ele se trava alguma coisa na higiene, no sono, na alimentação, Alimentação, eles para quebram. criança é muito ruim, muito ruim. E é Ele visível, né? fica, é visível, é. Eu vejo muitos alunos na escola que assim, a galera quer dar uma testada de TDAH, de um monte de coisa, fala, ó, bora observar primeiro se essa criança tá comendo direito, tá dormindo direito, porque às vezes ela tá agitada só por um problema desses. Tá E às comendo vezes ela açúcar. recebe um laudo porque a escola quer que não tem nada a ver. Às vezes é só porque faltou alguma coisa nesses hábitos básicos. Olha aí, ó, de novo a capacidade imaginativa amputada da gente. Eu vejo isso com Uhum, frequência, meu, que assim, cuidadores, educadores que mandam criança para o meu consultório porque ela está muito agitada e ó, tem que fazer uma tomografia de crânio uhum, porque ela deve ter alguma coisa. Cara, não tem nada. 99% das vezes não tem nada. E claro que uhum, um caso ou outro realmente tem um autismo, tem um uhum. TDAH, mas grande parte das vezes é criança que sendo, primeiro, criança sendo criança, né? É. Criança simplesmente sendo criança, que o adulto às vezes tem essa distorção da realidade onde ela acha que a criança ela tem Uhum, que ficar sentada o tempo todo, né? A uhum, gente, a gente luta tanto para a criança começar a andar e falar, e depois que ela anda e fala, a gente quer que a criança fique sentada e calada, né? aham, Mas boa parte das vezes, cara, é a incapacidade do cuidador, do educador, do adulto em reconhecer que aquilo ali é só criança do criança ou que tem alguma coisa dentro dos pilares dela faltando. Só uhum. isso. Ou até um excesso de açúcar, olha É que coisa, isso. né? Até um excesso de açúcar pode fazer É, isso. Entendeu? Perfeito, cara, é, perfeito. exatamente. O alarmezinho aqui tá me Uhum. cutucando de novo. Aham. Melk, queria te agradecer do fundo do coração, né? Sou Obrigado, eu, Diego. fãzaço da tua, sou fãzaço da tua página, né? Do teu conteúdo, dos teus textos, né? Uhum. Obrigado de coração, né? Espero que tenha uma próxima oportunidade. Cuida das crianças aí, né? Se cuidem, fiquem com Deus. Quem Valeu. aqui, quem me segue, quem está acompanhando a live aqui, que ainda não segue a formação do imaginário, assim, sendo bem honesto, essa live não conseguiu abarcar nem um décimo, nem um centésimo do que a gente poderia falar e trazer, ou Uhum. do que tá presente lá, né? É um tema, enfim, que é tão profundo e importante que não é em uma live de 1, 2 horas que a gente consegue trazer à tona a importância dela, né? Uhum. Sigam lá o Melk, sigam lá a Formação do Imaginário, que vale a pena demais. Obrigado, Diego. Quando quiser chamar aí para outra live, é só marcar. Pode deixar. Obrigadão a todo mundo que acompanhou aí. Fiquem com Deus e sempre rezem. E cuidem bem Valeu. dos seus filhos. Exatamente. Valeu, Melk. Obrigado. Valeu, Diego. Até Abraço. mais. Até mais. Abraço. Um abração a todos. Tire um print, compartilhe no story de vocês. Quem tiver pergunta, vou abrir uma caixinha agora nos stories e fique à vontade para perguntar. Tá bom, gente? Repito, quem ainda não segue, tá acabando meu tempo aqui, mas quem ainda não segue o Melk, corre lá, segue lá que a página é de primeira, né? A pessoa tão de primeira quanto. E é isso, tá?
Vou já abrir a caixinha e fiquem com Deus. Obrigado a todos e um abração. Bom feriado, pessoal.